Bom, como minha última pregação, né? Como presbítero nos últimos 2 anos, essa é a minha última pregação. Então eu preciso fazer dela uma boa pregação, né? Porque pode ser que eu não seja eleito na próxima hora. Então eu queria fechar esse ciclo de período de 2 anos que eu estive aqui como ministro titular da igreja e também presbítero, com um sermão que tem a ver conosco, com o que é ser a igreja. A igreja de uma perspectiva pura e simples. O que é a igreja? Nós vivemos, irmãos, em tempos muito difíceis, onde a igreja se tornou empresa, onde o CNPJ ele se torna muito mais do que simplesmente os números de uma organização social, mas ele se torna de fato a própria igreja, onde os estatutos, as leis acabam se sobrepondo à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que leis e estatutos são errados, muito pelo contrário, eu gosto deles e acho que eles são bons quando são usados da maneira correta. Mas como igreja, esquecendo um pouco agora os nossos estatutos e leis físicas internas, o que é ser de fato a igreja? A primeira coisa que você tem que entender antes que a gente vá para os textos da Bíblia é que a igreja, ela não pode ser, você não pode se sentir parte de um clube. Um clube onde você paga a sua mensalidade mensalmente, seja com o seu dízimo, seja com a sua oferta, e você faz parte daquele clube. Você não é parte de uma casa de eventos que está aqui para te entreter, para te enaltecer, para fazer com que você se sinta cada dia mais confortável. Mas a igreja também não é um lugar de dores, onde nós vamos bater em você e queremos que você cada vez mais fique mais quebrado. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um lugar alegre, é um lugar feliz, onde nós podemos crer em Jesus Cristo, ter a certeza da nossa salvação e caminharmos juntos em amor para vivermos esse evangelho até o porvir, em Cristo Jesus, sendo todos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo. Em uma organização, simplesmente você pode retirar uma parte e jogar ela fora. Na igreja não é assim. Nós temos que tratar essas partes, nós temos que cuidar dessas partes. A igreja, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a igreja é como um corpo. Nós vamos ver isso mais na frente, mas como corpo, nós não somos parte de algo sem vida. A igreja é algo vivo, a igreja ela é mantida por coisas vivas, por células vivas, e essas células elas são do Espírito Santo de Deus, são as nossas vidas ativas. A Bíblia é muito clara quando mostra que a igreja são pessoas, a igreja não são paredes. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso, a igreja não são as paredes, somos nós. Eu fiquei pensando, caramba, então está errado quando a gente passa na frente de uma igreja católica e diz, olha a igreja ali. Está errado. Nós não vamos à igreja, irmãos. Nós estamos com a igreja, porque a igreja somos nós. O prédio não é a igreja. E você pode dizer, pastor, isso é muito simples, isso é que você está falando. Mas o evangelho é simples. Nós acabamos deixando muitas vezes passar por despercebido de que nós somos a igreja, de que nós somos o corpo de Cristo, de que se há algum mistério, se há algum milagre que pode acontecer na igreja, esse milagre, esse mistério acontece em você, na sua vida, com seus irmãos em comunhão, porque a igreja também não é você sozinho. Mateus sozinho não é a igreja, ele é até parte da igreja, mas não é a igreja. Mateus só é a igreja quando ele está em comunhão com Léo, que está em comunhão com Mateus, que está em comunhão com Arthur, que está em comunhão com Jefferson, que está em comunhão com Ilka, que está em comunhão com Gabi, que está em comunhão com Ronaldo. Isso é igreja. A igreja é o fato de estarmos juntos, unidos, congregando, não congregando só no domingo. O domingo é quando a igreja, na sua plenitude, na presença especial de Cristo Jesus, na ceia do Senhor, se reúne espiritualmente. É verdade. Mas a igreja é uma vida que cuida da outra, uma vida que ama a outra, uma vida que respeita a outra. E todos nós somos regidos por uma só lei.
E essa lei é o amor. Quando eu olho para o Edson, eu não posso julgar o Edson pelo que o Edson é, eu preciso olhar com ele com um filtro do amor. Porque a Bíblia diz que o amor é Deus. Deus é amor. Eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, entregasse meu corpo a ser queimado, se não tivesse amor, eu nada seria. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Então a lei da igreja é o amor. O credo da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Se nós nos regimos pelo amor deste Deus, o que é que nós cremos como igreja? Cremos em Cristo. Qual é a nossa principal teologia? É Cristo. A divindade de Cristo é muito mais do que mero ponto doutrinal. É verdade cêntrica do Evangelho. Quando você põe em xeque a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, a missão de Cristo, a função de Cristo, quem Ele é divinamente e humanamente, 100% Deus, 100% homem, Cristo, Messias, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Nele nós nos movemos, existimos, pensamos, desejamos. Cristo é o centro do universo, Deus fez tudo para a glória dele. Então, além da igreja ser este povo que é regido pela lei do amor, ela é este povo também que crê somente em um credo: Cristo. E a igreja, irmãos, além de ser um povo que só tem Cristo como seu único credo, como Lutero disse, a cruz é o púlpito que Deus pregou o amor por nós. Ou seja, Cristo é o credo da igreja. O amor de Deus é a lei que deve reger nossas relações. Como você se relaciona com o seu irmão é por meio do amor. É por meio da incondicionalidade do amor. Ou melhor, é por meio do amor incondicional, que é o amor de Deus. Você não ama porque o outro te dá, você ama porque Deus te deu. Você não ama porque o outro é bom, você ama porque Deus é bom. Você ama apesar dos problemas. A terceira coisa, nessa introdução que eu quero que você entenda, além do credo ser Cristo, além do livro ser somente a nossa Bíblia. Desculpe, já fui para o outro lado. Além do credo ser Cristo, além da lei ser o amor, o que é que de fato nós temos como livro de verdade? O que é que rege não somente em nossos sentimentos, mas nas nossas ações a igreja? A Bíblia. Então nós não temos outro livro a não ser a Bíblia. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela deve nos corrigir, ela deve nos guiar nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos com nossos esposos, esposas, filhos, pai, mãe, tio, avô, nos nossos negócios financeiros aí fora, nos nossos sonhos. A palavra de Deus é um guia do manual do fabricante. A palavra de Deus é a vontade de Deus acessível a todo homem. Então nós somos a igreja é um povo pelo qual tem somente Cristo como seu credo, somente o livro como a Bíblia e somente uma lei que é o seu amor. Isso é a igreja. Mas tem outro aspecto sobre a pureza e a simplicidade da igreja que eu quero trazer para vocês hoje. É que a igreja tem dono. Eu ouvi dizer que um camarada aí lá no Mato Grosso, ou é no Mato Grosso do Sul, eles não gostam que a gente confunda os dois, mas era um dos dois, de que ele tinha uma igreja, Mateus, assim com as 60, 70 pessoas, um prédio, e ele decidiu vender o prédio da igreja, o pastor decidiu vender o prédio da igreja.
Ele era dono do prédio da igreja. Ele vendeu o prédio da igreja para outra igreja com os membros dentro. Olha só, o cara vendeu a igreja com o prédio dela para outra igreja. Imagina você saiu daqui no domingo, foi embora para casa. No domingo você volta, tem outra equipe pastoral aqui. Você procura eu, Jefferson. Cadê os caras que estavam aqui domingo passado? Não, eles venderam a igreja. E é carro, é? O cara vende assim, é? Quando vier, está com outro dono. Sabe por que isso acontece? É porque, veja bem, a igreja foi feita para ser um organismo vivo. Quando ela se tornou o quê? Organização, ela passou a ter dono humano. Mas a igreja só tem um dono. A igreja é de Cristo. É por isso que um dos nossos nomes é a Igreja de Cristo. A igreja tem um dono. O dono da igreja morreu na cruz por ela. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, tu és um pequeno rochedo, desses que dão em laguinho. Tu és uma pedra pequenininha, ele fala aqui no grego. Tu és um petrozinho, uma coisinha, sabe? Aquela pedrinha lá que Davi tacou na testa de Golias. Tu és uma pedrinha. Jesus disse: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e agora no grego ele fala Petra, a pedra principal, a pedra angular, seja a pedra de esquina, seja a pedra fundamental, a pedra maior, a pedra de sustentação, Jesus fala. Mas é sobre a pedra. Tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre a pedra grande, eu edificarei, construirei, formarei a minha igreja. Pronome de posse, meu, minha. É sobre a pedra grande que é o próprio Cristo. Não sobre mim, sobre você, nem sobre Pedro, que somos pedras pequenas. Que Jesus diz que edificará a igreja de quem, irmãos? De quem? A dele. Diga a dele. A igreja pertence a quem? A Cristo. Quando os homens começaram a dizer que a igreja não é mais de Cristo, a igreja é do modelo pelo qual ela se estrutura na terra, a igreja pertence a um concílio de homens que decide deliberadamente sobre a igreja. Quando os homens começaram a criar, lá no segundo, terceiro século, condições humanas de gestão para a igreja, a primeira coisa que foi retirada do centro do governo da igreja foi que a igreja tinha um dono, ou, na verdade, foi mudada, de que a igreja não tem mais somente um dono, mas esse dono não está nos céus, esse dono não morreu na cruz, esse dono que morreu na cruz e está nos céus é até um sócio majoritário, mas que o sócio minoritário estava em Roma, sentado na cadeira chamado Papa. Que era um bispo acima dos bispos. Que era um homem acima dos homens. Anel de ouro e diamante no dedo, que digno de ser beijado. Então aqui nesse ponto nós vemos claramente que em Mateus 16, Jesus disse: não, o dono da igreja nunca pode ser um homem, porque vocês são pedras pequenas. Vocês são pedras que não aguentam construção em cima de vocês, e vocês não podem ser a pedra de esquina que dá o eixo, que dá o prumo de uma construção. Somente alguém perfeito pode edificar a igreja, porque a base da igreja precisa ser perfeita. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a igreja pura e a igreja simples do Novo Testamento, ela tem um dono, e o dono dela é Jesus. Agora, se você é parte dessa igreja, se alegre comigo, você também tem um dono. Ele conhece você, ele sabe quais são as suas lutas, ele conhece o seu coração, ele entende os seus desejos, e você não é parte da igreja dele somente por ser, você é parte da igreja dele porque ele deixa você ser parte da igreja dele. Porque ele morreu na cruz por você, ele permitiu que você fosse a igreja dele, porque se ele quisesse,
ninguém seria a igreja dele. Ele não teria edificado a igreja dele. Ele não teria sido essa pedra fundamental que iria dar vida a nós como igreja dele. A outra coisa que nós vemos é que a igreja é de Cristo, a igreja tem um dono. Jordão, a igreja tem um dono. Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz: Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo, diga, absolutamente tudo, tenha supremacia. Quem é o dono da igreja? Aquele que sobre tudo tem supremacia. E agora vem o grande, o X do negócio vem aqui agora. O pulo do gato, o bizu, como diria uma professora minha de matemática dos anos 80. O bizu, 90, desculpe, início dos anos 2000, perdão. Ela dizia assim, eu vou dizer a você uma coisa. Se ele está dizendo aqui que em tudo ele tem supremacia, e de que ele tendo sido o primogênito dos mortos, a fim de que absolutamente tudo ele tenha supremacia, sabe o que é que ele está dizendo aqui? É que Jesus não é só dono da igreja. Jesus é dono do universo. Jesus não é só dono da igreja. Jesus é dono de todas as coisas que existem no mundo. Jesus não só domina na igreja. O reino dele está em todos os lugares. O seu poder, a sua glória, a sua majestade, de acordo com 1 Colossenses 1, 18, é suprema. Supremacia. Eu não entendo como existe Suprema Corte. Porque nada é supremo, gente, pelo amor de Deus. O que é supremo? Só Deus é supremo. Eu não sei como existe uma instituição religiosa que se chama de suprema. É loucura isso. Não existe. O que a Bíblia está dizendo aqui que é supremo? O conselho é supremo? O conselho de bispos é supremo? O conselho de pastores é supremo? O pastor presidente é supremo? A Bíblia está dizendo que Cristo é supremo. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Ele nos substituiu da cruz. Cristo é supremo porque todas as coisas, inclusive antes da fundação do mundo, tudo já era regido pelo seu poder, pela sua glória, irmãos. Então nós não somos presididos por um pastor presidente. Podemos até ter um pastor titular, um pregador titular, um presbítero que lidera ali a reunião, mas supremacia está acima de tudo e de todos. Aquele que tem a última palavra, que é isso que significa a supremacia. Somente aquele que é primogênito dentre os mortos. Aquele que nem o submundo da morte consegue se aguentar diante dele. Somente Jesus, irmãos. Jesus não é somente dono do mundo todo, nem do universo todo. Ele é dono do inferno. O nosso Jesus, esse que é dono da igreja, é dono do inferno. Veja em Mateus ainda 16, 18, na segunda parte diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas acham que Deus fez tudo e o diabo fez o inferno. Que Deus criou tudo e o diabo foi lá e disse: eu vou criar um lugar para mim aqui também. Muitas pessoas têm a ideia do inferno de Dante, que dizia que quando você fosse para o inferno, alguém que fosse para o inferno, na verdade seria judiado por Satanás de seus castigos eternos. As pessoas pensam que ir para o inferno, Satanás vai estar lá com um tridente espetando o seu traseiro a eternidade toda. E não é. Se tem alguém espetando você no inferno a sua eternidade toda, se vai ter alguém lá batendo em você e fazendo você morrer eternamente, sentindo dor em toda doença do mundo, em toda treva que existe na terra, sem luz nenhuma, com sofrimento eterno, é o fogo de Cristo. Ele não é só dono da igreja, ele é dono do inferno, meu irmão. Quem vai para lá não sofre na mão do diabo, não, é pior.
terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Eu não tenho medo de Satanás, eu tenho medo de Deus. Satanás, a gente vai na tapa com ele, cai os dois rolando, fura um dedo no olho, pá, beleza. Mas Deus, quando você fala sobre inferno, não fica com medo do diabo, não. Tenha medo de Deus. Tenha medo de Deus. Ele é o dono de tudo, irmãos. Então eu fico muito feliz de estar do lado dele, sabe? E de ter sido encontrado pela graça dele. E saber que esta ira e este fogo consumidor não irá tocar em mim, porque eu estou debaixo da graça de Deus. Assim como o Jordão falou hoje aqui, assim como lá no Egito, o sangue do cordeiro foi passado nas portas e nas vergas, e ali o primogênito daquela casa não morreu, porque o sangue estava como um sinal. Assim também, meu irmão, quando eu e você fomos batizados em Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados, nós também fomos selados pelo sangue que nos livra do inferno. O sangue de Cristo está na minha vida, está na tua vida. É por isso que este sangue não pode ser negligenciado. Então nós somos, como igreja pura e simples, pertencemos a Cristo. É interessante que ainda nesse ponto, nós vamos passar para o segundo agora. É que a igreja é de Cristo mesmo. Veja o que diz Romanos capítulo 16, versículo 16. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16, 16. A igreja pertence a Jesus, você pertence a Jesus, a nossa comunhão pertence a Jesus, o universo pertence a Jesus, o inferno pertence a Jesus. Agradeça a Deus, porque Ele tem tudo na palma das mãos dele em Cristo Jesus. A outra coisa que nós começamos a perceber é que a igreja, além de ser de Cristo, ela também é cristã. Mas pastor, o que é isso? Irmãos, além dela pertencer a Cristo, ela também é composta pelos seguidores deste Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. E os discípulos de Jesus, a palavra discípulo, que significa imitador, essa palavra de imitador vem justamente ela é substituída pela palavra cristão. Veja aqui, no livro de Atos capítulo 11, versículo 26. E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos. Então, além da igreja ser de Cristo, ela também é formada por pessoas que pertencem a Cristo. Ela é formada por cristãos. Aqui ainda em Atos capítulo 26, versículo 28, veja o que Herodes Agripa disse a Paulo, quando Paulo tentou persuadir a ele com o evangelho. Ainda um pouco, e por teus raciocínios, Paulo, quase que me fazes um cristão. Então, além da igreja ela ser de Cristo, ela é composta por pessoas que imitam a Cristo, ou seja, nós somos cristãos, somos uma igreja cristã. Inclusive, essa pregação é a base fundamental para questões do nosso movimento de restauração, onde nós cremos de que nós, como igreja, precisamos ter o nome de Cristo na nossa igreja. Por isso, nossas igrejas são chamadas de igrejas de Cristo ou igrejas cristãs no mundo todo. Ainda, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, ainda sobre somos uma igreja cristã, além de sermos uma igreja de Cristo. Se sofres como cristão, não te envergonhes, antes glorifiques a Deus por este nome. Você sofre porque você é cristão? Você sofre porque você parece com Cristo? Você sofre porque você segue Jesus? Você sofre porque você é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus? Fique feliz. Não fique com vergonha. Se alegre. Porque é muito bom sofrer por ser cristão. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. É tão fácil você decorar isso, ó. 1 Coríntios é 1, Coríntios 1, 11. É tudo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
Quando nós falamos que somos cristãos e que nós imitamos a Jesus, você não imita Jesus diretamente. Você não imita Jesus indo para a cruz, morrendo como ele morreu. Você imita Jesus por aquilo que os discípulos fizeram em Atos capítulo 2, versículo 38 até o 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se nós parecermos com Jesus, se nós queremos parecer com Jesus, nós temos que ouvir o que Jesus e os seus apóstolos deixaram na Bíblia Sagrada para nós. Por isso somos uma igreja de Cristo, porque temos um dono. O nosso dono é Jesus, é Cristo. E somos uma igreja cristã, porque somos cristãos, seguidores de Cristo. E nós temos uma sede. Você sabia que nós temos uma sede, Mateus? Agora o Mateus vai pilhar. Nós temos uma sede, irmãos. Uma sede. Aí você, mas pastor, nós não éramos uma igreja local? Mas eu descobri essa semana que nós temos uma sede. Ué, mas e aí? E lá tem um presidente. É mesmo? E temos um presidente que lá ele manda e desmanda em todas as igrejas do mundo. É mesmo? É. A nossa sede está nos céus. Muitas pessoas perguntam, onde é que é a sede da tua igreja? No céu. Mas vocês são muito metidos. Somos mesmo. Mas quem é o pastor presidente da tua igreja? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e de um carpinteiro que criou ele como pai. Mas quando é que começou a igreja? 33 depois de Cristo, ali por Atos 2, no dia de Pentecostes. Mas como que eu nunca ouvi falar nessa igreja? É porque você tem lido muito pouco a sua Bíblia. Não, irmãos, nós não somos orgulhosos. Nós queremos, nós simplesmente deixamos de lado as questões humanas e partimos para a Bíblia, para o Novo Testamento. Olha, se a Bíblia fosse uma semente, alguém aqui já plantou alguma coisa na vida? Uma árvore, alguma coisa? Vocês lembram daquele experimento que aqui no Brasil todo mundo faz, que é botar um feijãozinho? Faz isso até hoje ainda, é? Pelo amor de Deus, que coisa é essa, cara? Enquanto nos Estados Unidos e na Europa a turma está abrindo o sapo para ver como é que o coração bate, a gente aqui está botando... Que é isso? Mas aí, lembra o feijãozinho que você pegou? O algodãozinho, levou para lá, não botou lá dentro. O que é que nasceu? Um pé de quê? Hein? De quê? Não foi um pé de banana, não? Não deu banana, não? Deu o quê? Porque uma semente de feijão só vai dar o quê? Se der outra coisa, você não plantou a semente de feijão, você plantou a semente da outra coisa. É ou não é? Imagina que isso aqui, ó, Júnior. Imagina que isso aqui é uma semente. E tu pega essa semente e planta nos corações. Tem que dar o quê? Tem que dar a mesma igreja que você lê em Atos. Tem que dar a mesma igreja que você lê em Coríntios. Tem que dar a mesma igreja que você lê em Colossos. Tem que dar a mesma igreja que você lê em Éfeso. Tem que dar o mesmo governo que você vê Paulo escrevendo para 1 Timóteo. Tem que dar o mesmo batismo que você vê Paulo falando em Romanos. Tem que dar o mesmo batismo que Pedro fala às igrejas dispersas. Tem que dar, meu irmão. Tem que dar a ceia do Senhor explicada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. E por que hoje em dia a gente planta isso aqui, dá um bocado de coisa? E não dá o que a gente tem na Bíblia. Dá um monte de governo diferente, mas não dá o que está na Bíblia. Porque as pessoas começaram a dizer que a nossa sede é onde? É aqui, no centro da cidade. Ah, a nossa sede é aqui, em Brasília. Ah, a nossa sede é aqui, em Recife. Ah, a nossa sede é aqui, em tal rua assim, assim. O nosso pastor, presidente, o cara que manda e desmanda é esse aqui. Nós não. Nossa sede existe nos céus. E o dono é também o presidente da nossa denominação. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, assim: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Assim que quem? O Supremo Pastor se manifestar. Quem é o presidente da sua igreja? Hein? Cristo. Se você está aqui e você é de alguma igreja irmã, uma outra denominação,
Eu faço a mesma pergunta para você. Quem é o presidente da sua igreja? Quem é o pastor presidente da sua igreja? Nacionalmente? Regionalmente? Sua igreja é departamentizada nacionalmente e internacionalmente? Se é, não está de acordo com o que você está lendo comigo aqui no Novo Testamento. Infelizmente. Vocês sabem que poucas vezes eu combati algumas coisas aqui nesse púlpito. Mas como hoje é a minha última pregação, eu vou embora. Se não voltar em mim, eu estou livre, meu irmão. Então eu tenho que falar a minha última coisa aqui, que eu vou embora. Se eu não sou eleito, eu não tenho mais oportunidade de pregar, só se os irmãos que foram eleitos deixar eu pregar. Senão, vou ficar sentadinho aí, assim como você está. Então, se você está aqui, você é de outra igreja, e lá na tua denominação tem um pastor presidente que manda em tudo, tem uma junta nacional que manda em tudo, tem um bispo nacional, um apóstolo nacional, um cara nacional, ou um grupo nacional que manda em tudo, sem saber o que está acontecendo na igreja local, você não está numa igreja, você está numa organização, feito o McDonald's, feito o Walmart, e qualquer outra coisa. Biblicamente, quem é o supremo pastor aqui? Cristo. Tem nome para outro cara aqui? Tem outra pessoa na Bíblia? É Cristo, irmão. É Cristo. Falo isso porque eu sei que não tem ninguém aqui de outra igreja também, mas é bom que nós saibamos isso, irmãos, que você saiba defender a sua igreja. Além da sede ser nos céus, por quê? Porque veja, 1 Pedro capítulo 3, do versículo 20, parte B até o versículo 22. Abre aí. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, parte B, até o 22. Continuando com essa mesma ideia. Nossa sede, lembra, nossa igreja é de Cristo. Nossa igreja é cristã, composta por cristãos. Nossa igreja tem sede, sim, nos céus. E tem pastor presidente, sim. É Jesus Cristo. E assim como ele é o supremo pastor, veja sobre a nossa sede. 1 Pedro 3, a partir do 20, parte B até o 22. Na arca, vai para a arca, não tem a palavra arca. Na arca, algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva. O texto aqui hoje não é sobre batismo, tá? Embora nós usamos muito esse texto aqui para batismo. O qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Agora vem o ponto principal. O qual, Cristo, havendo subindo aonde? Aos céus. O dono da igreja subiu para onde? Onde é que está o escritório dele? Onde é o gabinete dele? Onde é a entresala dele? Onde é que fica a secretária dele? Onde é que ele estaciona o carro dele? Onde é a vaga do estacionamento do carro dele? É no céu, meu irmão. O nosso pastor presidente mora no céu. E detalhe, não precisa nem marcar horário para bater papo com ele. Ele visita a casa de todo mundo. Ele conhece todas as ovelhas. Ele ama cada um especialmente. Você só precisa fechar seus olhos, dobrar seus joelhos, e você está dentro do gabinete dele, lá nos céus. E havendo subindo aos céus, reina à direita de Deus Pai. E a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. O nosso pastor presidente despacha do céu, encontra com você no dia da sua oração, está contigo em todos os momentos, ama estar com a igreja, é humilde, simples e puro, e tem todas as autoridades, anjos e poderes debaixo do estrado dos seus pés. O nosso pastor presidente é perfeito, não falha, e nele eu posso confiar, e você também pode. Marcos, capítulo 16, versículo 19, para a gente encerrar. Cristo. A igreja é de Cristo, a igreja é cristã,
A igreja tem sede nos céus. A igreja tem dono e pastor presidente. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e diante. E nós podemos saber se somos parte desta igreja, se cumprirmos a ordem do dono dela. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz: Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro que faz parte desta igreja todo aquele que ouviu este evangelho que foi pregado, ou que deve ser pregado a toda criatura. Quem crê em quê? Neste evangelho, e for batizado, será salvo. Quem não crer neste evangelho, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E olha o que ele começou a falar para os discípulos: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus, onde assentou-se à destra de Deus. Como é que nós vamos um dia sermos recebidos nos céus? Se nós cremos, se nós somos batizados e se nós vivermos os milagres de Deus. Não estou dizendo que você vai aí pegando em cobra, sendo picado e não vai ser morto. O que eu estou dizendo é que tem maiores milagres do que esse hoje em dia, que podem acontecer. Estou falando que espiritualmente nós podemos sim curar pessoas, expulsar demônios, libertar pessoas das suas mazelas. Mas irmãos, isso não acontece neste culto. Isto acontece na tua vida, sendo esta igreja espalhada pela terra. Sabendo que você está em comunhão com os seus irmãos, tenha intrepidez, seja corajoso, ore. Abençoe pessoas. Seja alguém que quando você chega em um ambiente, você melhora o ambiente e não piora. Seja esta igreja que expulsa não somente os demônios, mas o mau humor das pessoas, a idiotice das pessoas. Seja este bom cristão que onde você chega, coisas mortíferas não são bebidas. Onde você cura as palavras das pessoas, onde as pessoas podem contar com aquilo que sai de você e podem beber do amor de Deus que sai da sua vida. Faça milagres. Diga ao coxo, levanta e anda. E se você tiver fé e for a vontade de Deus, ele vai levantar e vai andar. Mas seja recebido nos céus, como no versículo 19, e foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. A igreja é de Cristo. A igreja é cristã. A igreja é composta de seguidores. A igreja tem sede nos céus. A igreja tem dono, esse dono é Jesus. E a igreja será recebida nos céus, como em Marcos 16, 19. E será recebida por Deus. E lá nós vamos ver eternamente. Então eu não sei como é que está a sua vida agora, eu não sei quais são as suas dúvidas agora. Não sei. O que eu sei é que se você for fiel a Deus, e você continuar crendo nele, estiver debaixo dessa cachoeira chamada graça de Deus, você também um dia será recebido nos céus.
E meu irmão, eu vou dizer um negócio a você, viu? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom ver o céu como ele é. Vai ser muito bom olhar para o trono de Deus, ver Jesus à sua direita, o Espírito Santo ao nosso redor, os anjos conosco, os santos profetas, os santos homens e mulheres, os santos apóstolos e homens e mulheres valorosos do seu tempo, cada um de vocês lá. A igreja é o povo que tem a certeza de que vai para o céu. A igreja é o povo que confia nos méritos de Cristo para ser recebida nos céus. Eu sei que estamos passando por um período de pandemia e você não pode ter mais um resfriado que você tem coronavírus. Notou? Notou como nós estamos aprisionados? Você não pode dar um espirro quando você fala o quê? Coronavírus. Parece que o coronavírus ele teve o poder de anular todas as outras doenças do mundo. Não tem mais câncer, não tem mais tumor, não tem mais gripe, não tem mais febre, não tem mais dor de cabeça, não tem mais dor de garganta, não tem mais resfriado, não tem mais alergia. Só existe coronavírus agora, notou não? Você não vê mais ninguém doente mais nada. Mas irmão, isso é mentira. As doenças do mundo continuam aí. Mas nós vamos estar acima dessas doenças. Como sempre estivemos, porque nós pertencemos a Cristo, somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de cristãos, a igreja cristã. Nós temos um dono, um presidente, e nós vamos ser recebidos nos céus com Jesus Cristo na glória. Fechem